A aula 11 da disciplina de Administração aplicada à enfermagem refere às questões que envolvem administração direcionada ao aprendizado e as questões do conhecimento. O que é o conhecimento? É a apropriação do objeto, realidade pelo pensamento, independente da forma como ocorre essa apropriação, seja como definição ou como percepção clara, é uma apreensão completa ou análise, seja como reflexão consciente. Então, a pessoa analisa para ela adquirir esse conhecimento. É uma atividade exclusivamente humana e que pressupõe sujeitos pensantes. Ela, embora seja concreta, o conhecimento é concreto, porém ele é intangível, ou seja, não tem como se medir um conhecimento. E a administração e o conhecimento? Segundo o autor Peter Drucker, que fala muito sobre as questões organizacionais, o conhecimento é uma informação que muda algo ou alguém, portanto, pode mudar uma organização. Reside na pessoa, porém não é uma simples absorção de dados. Implica em elaboração mental. A pessoa tem os dados, ela precisa elaborar mentalmente esses dados. É uma reflexão transformadora e pressupõe um nível de inteligência. Reside nas pessoas e não nas coleções de dados, sistemas de informações ou documento. De que adianta ter documentos e informação de dados se a pessoa não refletir sobre ele e não souber analisá-los? É uma mistura de experiência, valores, informação contextual e insights, que proporciona uma base para a avaliação de novas experiências e informações, levando à tomada de decisões e ações. Existem alguns tipos de conhecimento. O que se escuta falar mais é o conhecimento tácito, que é aquele tipo de conhecimento mais difícil de ser formalizado e transmitido a outras pessoas. Ele está relacionado às experiências, e as experiências muitas vezes são únicas de cada indivíduo, né? A visão de mundo e as práticas de determinado indivíduo. No caso das empresas, se refere, por exemplo, ao know-how de um profissional, né? Ele também pode ser explícito, é aquele que pode ser facilmente formalizado e compartilhado com outras pessoas. E partir de recursos como textos, imagens, infográficos, vídeos, entre outros materiais. Trata-se de um conteúdo claro e formal, que pode ser transmitido de maneira mais fácil. E existe a inteligência, né, que é a capacidade de conhecer, compreender e aprender, adaptando-se a novas situações. Ao longo da história da humanidade, o conceito de inteligência foi definido de diferentes formas, né? E a produção desse conhecimento? Nós temos as questões dos dados. Os dados geram informação, que por sua vez vai fornecer o conhecimento, desde que ele seja interpretado e analisado de maneira coerente, né? E entendível para aquela pessoa. O documento. Mais do que manter a empresa organizada e alinhada, documentar seus processos e técnica é essencial para otimizar as funções de novos e antigos colaboradores, né? Aumentar produtividade e resultados e serve como suporte estratégico. A informação. O conhecimento acontece quando a informação é aplicada. A soma da informação, do conhecimento e das experiências aplicadas na prática, boas ou ruins, é quando você adquire aquele verdadeiro know-how. Sistema de informação é um conjunto de elementos ou componentes interrelacionados que coleta, armazena, processa e distribui dados e informações com a finalidade de dar suporte às atividades de uma organização. É necessário que a empresa, organização, tenha definido essa produção desse conhecimento para ela poder atender melhor os seus clientes, seus fornecedores e os seus clientes, tanto interno como externo. E pensando nas questões de organização de saúde, nós temos que pensar também em quem? Além dos clientes internos e externos, o nosso paciente, que é um cliente externo que vem procurar a resolução da sua doença. E a gestão do conhecimento, que é importante também. A gestão do conhecimento pode ser definida em seu sentido mais amplo como o processo de criar, compartilhar, usar e gerenciar o conhecimento de uma organização. Esse conceito se refere a uma abordagem multidisciplinar para alcançar os objetivos organizacionais por meio das melhores práticas do uso do conhecimento. Nas organizações de saúde, nós temos isso claramente evidenciado, porque há várias disciplinas nesse contexto, como farmácia, nutrição, tecnologia da informação, a própria enfermagem, a área médica, que através dos seus vários conhecimentos se multiplicam para melhor atender o paciente e fazer com que aquela organização de saúde
tenha uma boa análise no mercado, né? Que ela seja conceituada e hoje em dia se prima muito pela questão da qualidade e a procura desse atendimento com qualidade. O processo de gestão, ou gestão por processo, ele implica em algumas fases. Então, primeiro, o planejamento estratégico. Há uma análise do diagnóstico, o que está acontecendo, vai ter o planejamento estratégico, a modelagem, ou seja, o desenho, como vai sair esse processo, né? E depois, implantação dessa modelagem, monitoramento e controle, para ver se está tudo correndo da maneira que foi planejado desde o início, e o refinamento, que é como se fosse uma avaliação, para ver se deu certo, se não deu, voltar à primeira etapa novamente, né? As estratégias de alcance de metas organizacionais. Quais são as estratégias que são colocadas, né? As melhores práticas. Captura de conhecimento tácito, que a gente já comentou o que é o conhecimento tácito. Sistemas próprios, ou seja, sistemas de informações organizados e próprios. Redes de intercâmbio. É muito importante fazer troca com outras organizações, né? Focalizar no cliente, fornecedores e concorrentes. No nosso caso, os clientes são os nossos pacientes, né? Saber o perfil desses clientes, o perfil desse paciente que eu estou atendendo. São pessoas de Sistema Único de Saúde, são pessoas de operadoras de saúde. Quem é esse cliente que eu vou atender? Qual tipo de doença que ele tem? A idade é importante, é criança, é adulto, é idoso, é gestante. Então, isso acaba definindo o papel da estratégia que eu vou implementar. Informações sobre o ambiente externo, onde essa organização está situada, qual é a comunidade que está ao redor. Dúvidas e demandas, né, para poder atender essa população também. Gestão de ativos intelectuais, ou seja, patentes, se eu tiver alguma inovação dentro da organização, eu patentear essa inovação. As marcas, se eu descobrir alguma marca ou fornecer alguma marca para o mercado, né? E preservar o conhecimento próprio, né? Concomitante com isso, é importante realizar também a gestão da informação e do conhecimento. A gestão da informação é um processo contínuo de tratamento de coleções de dados e documentos, que dá suporte à instituição. Ele é composto de 6 etapas distintas e interrelacionadas, como identificação das necessidades, aquisição, armazenagem dessas informações, desenvolvimento dos produtos e serviços, distribuição dessa informação e o uso efetivo, ou seja, a informação tem que ser usada de maneira adequada e ética. Principalmente no contexto da área da saúde, a informação ela não pode ser disseminada de maneira erroneamente, né? Ela tem que ser uma disseminação coletiva e disseminação seletiva, porque algumas questões é necessário uma determinada área saber da informação, outras não. Por isso que se torna seletivo, para gerar conhecimento organizacional, né? E qual é o valor desse conhecimento? Nós temos o capital intelectual, que é considerado o capital humano, que são as competências das pessoas, dos colaboradores, capital estrutural, ferramentas que alavancam o conhecimento das pessoas. Então, se eu fornecer um ambiente adequado de trabalho, as pessoas vão se sentir motivadas e vão produzir mais, né? O capital externo, que é relacionamentos da organização com outros ambientes, com outras organizações, até mesmo com questões de governo, questões políticas, né? E também existem as organizações aprendizes, que são aptas a transformar-se pela aquisição de novos conhecimentos, né? Finalizando, nós temos alguns novos conceitos organizacionais, que as organizações hoje são um agrupamento humano, planejado e organizado, que utiliza tecnologia disponível no seu ambiente para atingir um ou mais objetivos. Ela é voltada para o aprendizado, é aquela apta a transformar-se pela aquisição de novos conhecimentos, onde a aprendizagem individual é contínua. O conhecimento é compartilhado e a cultura apoia essa aprendizagem. Então, o indivíduo está sempre se aprimorando e, através do conhecimento que ele vai adquirindo, ele vai compartilhando com seus pares. Os colaboradores são encorajados a pensar criticamente e assumir riscos com novas ideias, sendo as suas contribuições devidamente valorizadas. Então, os colaboradores, eles conquistam autonomia de trabalho. E aí, se sentindo mais valorizado e motivado, eles conseguem ter uma melhor produção.